Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, saudando a todos e a todas, desejando a todos paz, fraternidade e solidariedade humana, porque é disso que todos nós precisamos. A minha reflexão hoje é sobre religião e espiritualidade. Qual é a diferença entre um religioso e uma pessoa espiritualista, ou seja, aquela pessoa que não tem uma religião, propriamente dito, que não pertence a um núcleo religioso? A diferença básica é: religião é uma instituição constituída de dogmas e preceitos, é uma organização institucional. Enquanto que a religiosidade, a espiritualidade, é o indivíduo na busca da compreensão da própria espiritualidade, da divindade. Portanto, não existe intermediários. Na espiritualidade não existe liderança, é o indivíduo consigo e a busca pela espiritualidade, a busca pela individualidade. A espiritualidade, ela não segue dogmas, ela não segue preceitos, ela não pertence a uma ordem a qual orienta o seu caminhar em busca da sua espiritualidade. Isso não significa dizer que aquelas pessoas que são religiosas, elas também não têm espiritualidade. A diferença básica, como eu falei, uma pertence a uma ordem, uma organização, e a outra pertence à sua própria existência, à sua própria ânsia de evolução e de desenvolvimento da sua espiritualidade. Na religiosidade, se tem as leis e as ordens que faz com que os seus adeptos tenham um procedimento, tenham uma atitude. Geralmente esses preceitos são fundamentadas nas possibilidades das suas transgressões. Essas transgressões podem estar em esses sujeitos à punição ou castigo. Daí a razão do temor. Enquanto que na espiritualidade não se teme, pelo contrário, a espiritualidade ela é libertadora. Então, a diferença também básica entre espiritualidade e religiosidade é exatamente isto. A espiritualidade expande nossa mente, nos preenche da nossa liberdade e da busca, enquanto que na religião essa mente ela é preenchida pela ordem e pelos preceitos dispostos nesta ou naquela religião. As religiões, elas são muitas, são centenas, e quando que a espiritualidade é a individualidade, é o próprio indivíduo. A religião, pela sua lógica, fundamentadas nos dogmas, nos preceitos, elas se fragmentam, elas se dividem, elas são desunidas, quando que a espiritualidade é a própria unidade, é a união pela compreensão que se tem. Portanto, a espiritualidade não divide, ela unifica-se pela compreensão e pela necessidade da unidade. Na espiritualidade não se julga, por exemplo, aqueles que não têm espiritualidade ou que não acreditam em divindades, como os ateus, os chamados hereges, os materialistas, teístas. A espiritualidade os compreende na sua existência, quanto que a religião os condena. Basicamente isto, As religiões elas estão sempre em desacordo em função dos seus dogmas, dos seus preceitos, quanto que a espiritualidade está sempre em harmonia. Não existe na espiritualidade desarmonia, porque a busca ela é permanente, ela nos contribui para a expansão da nossa mente. A espiritualidade ela é livre, quanto que a religiosidade ela está presa àquilo que eu falei anteriormente, aos dogmas, aos preceitos, desta ou daquela religião. A diferença entre espiritualidade e religiosidade é exatamente isso. É o indivíduo em busca da conexão direta com Deus sem intermediários, direta com o divino sem intermediários. Na espiritualidade não existe lideranças, não existe uma ordem, uma liderança. Na religiosidade, sim, existem os líderes. A religião é constituída e organizada por homens, enquanto a espiritualidade é a busca do homem pela divindade. Portanto, não existe intermediários. Então, é lógico que este assunto é um assunto que pode ocasionar polêmicas, pontos de vista diferentes, mas isso é natural do ser humano, ter pontos de vista, conceitos diferentes, discordar um dos outros. Só na espiritualidade que não há discordância. Na espiritualidade há harmonização. É isso, é mais uma reflexão.